Olá a todos e todas, estamos aqui para mais uma aula do nosso curso de Mecânica e Estatística da pós-graduação, Instituto de Física de São Carlos, USP. Muito bem, hoje, pessoal, nós vamos falar aqui de um tema de intersecção entre mecânica quântica e mecânica estatística. Vamos falar sobre o formalismo do operador densidade. É uma ferramenta matemática necessária para a gente descrever sistemas quânticos reais, que não são sistemas quânticos isolados. São sistemas quânticos em contato com algum meio externo. Ou seja, nós não teremos certeza sobre qual é o vetor de estado que descreve o nosso sistema. Então, nós precisamos de objetos aqui mais gerais do que pura e simplesmente a evolução unitária, conservativa de probabilidade de Schrödinger, tá bom? Mas a gente vai partir de terreno conhecido, tá bom? Então, esse grande tema é o operador densidade. Tá? Eu comento aqui rapidamente que, em última instância, sabe que a natureza quântica da matéria é que vai dizer o que são microestados do sistema. No nosso formalismo de física e estatística, em funções partição, somar sobre microestados possíveis do sistema, quem determina esses microestados, em última instância, é a mecânica quântica, certo? E é um fato notório aqui que, além das incertezas do processo de medida, que promovem o colapso da função de onda em um dos autoestados do observável em questão, a gente pode, como eu mencionei agora há pouco, nem mesmo saber qual é a função de onda. Esse nosso formalismo vai pegar tudo isso junto. Vejamos, tá? Então vamos começar aqui com sistemas quânticos isolados. Talvez até pudesse ter colocado um outro subtítulo para essa sessão, porque além de sistemas quânticos isolados, eu vou falar aqui rapidamente sobre os nossos elementos de evolução unitária de Schrödinger, certo? Por simplicidade, vocês poderiam pensar numa função de onda de uma única partícula, certo? Que é descrita a menos de uma fase global, nessa sua função de onda, por um vetor de estado em um certo espaço de Hilbert, H caligráfico, tá certo? Muito bem. Ou seja, uma função de onda não é afetada por uma fase global. Temos a ideia de raios, né, em espaços de Hilbert. Tudo bem, nesse mesmo espaço de Hilbert, a gente vai imaginar que a evolução temporal dessa nossa partícula é governada por um operador hamiltoniano, que é um operador hermitiano, né? Como eu disse, nós imaginamos que todos têm os fundamentos de mecânica quântica para trabalhar nessa aula de hoje, tá? Então, não vou definir a hermiticidade aqui. A gente sabe que o vetor de estado ele evolui temporalmente segundo a equação de Schrödinger, IH cortado, derivada temporal do vetor de estado, atuação do operador hamiltoniano no próprio vetor de estado, certo? Notem que em alguns momentos eu vou colocar a dependência temporal explícita, em outros momentos eu vou querer ser mais sucinto e vou omiti-la, certo? E esse estado dinâmico ele também pode ser descrito, ou digamos assim, podemos realizar a evolução temporal também pela ação de um operador unitário, né? O inverso dele é o seu adjunto, certo? Um operador unitário de evolução temporal, que é esse operador U aqui, notação típica de todos os textos clássicos de mecânica quântica, em que nós temos esse operador na forma E a menos I, hamiltoniano, vezes esse intervalo temporal, adimensional, porque temos ação aqui na unidade desse H cortado, e esse nosso operador, ele nos propaga em algum sentido do instante t0, eu errei aqui, eu deveria ter escrito t0 aqui, nos propaga do instante t0 até o instante t, tá? Eu quis ser mais geral e eu pus t0 aqui, eu deveria ter posto aqui, tá bom? Ok, vocês já sabem isso, perguntem, mas imagino que todos vocês sabem. Nós sabemos que a cada observável físico corresponde um operador hermitiano, que eu vou representar pela letra A, genericamente aqui, um operador hermitiano. Todo mundo já resolveu aqueles probleminhas que a gente sabe que os autovalores desse operador são reais, né, para ser compatíveis com a nossa ideia de medidas de experimentos físicos. Então, um operador hermitiano no nosso espaço de Hilbert, e nós tipicamente estamos, na maioria dos casos, né, admitindo que esses nossos operadores admitem um conjunto completo de autoestados. Então, um conjunto completo de autoestados daquele observável, daquele operador hermitiano, certo? A gente sempre vai imaginar que esses autoestados foram ortonormalizados, tá bom? Então, ó,
tem várias notações possíveis aqui. A gente usa essa notação abstrata de Dirac, né, de Braz e Katz. Simplesmente a gente usa a mesma letra que o alto estado associado a esse alto valor, certo? Como é um observável, operador hermitiano, esses autovalores são reais. Isso aqui é completamente genérico. A gente está admitindo que tem a completeza, né, desse conjunto de autoestados de um observável e a gente toca o barco assim. Formalismo bem usual de mecânica quântica. Nessa base, que eu vou chamar de genérica, é uma base, eu não falei especificamente qual seria o observável, além de dizer que ele geraria uma base. As amplitudes de probabilidade é que são dinâmicas, né? Aquele nosso vetor de estado que evolui segundo Schrödinger, em qualquer instante será uma superposição daquele conjunto particular de autoestados que a gente escolheu, tendo em mente um observável, com amplitudes que são números complexos, e essas amplitudes evoluem no tempo. Todo mundo sabe disso. Imagina. Certo? E a probabilidade de uma medida, aqui sim a gente tem algo diferente, né, do usual. Pessoal, a evolução de Schrödinger é determinística, certo? Nós temos uma equação diferencial, certo? Com elementos complexos, mas uma equação diferencial, dada uma condição inicial, você sabe exatamente o estado do seu sistema no futuro. A incerteza quântica vem do processo de medida, porque num certo instante, quando a gente faz uma medida, a probabilidade do nosso vetor de estado colapsar-se em um autoestado específico depende do módulo ao quadrado desse coeficiente. Foi Max Born que concebeu isso, certo? Então, eu falo aqui numa linguagem um pouco mais probabilística, a probabilidade de uma medida colapsar o vetor de estado num certo alto estado do observável em questão e realizar aquele alto valor na medida é o módulo ao quadrado dessa amplitude de probabilidade, né? Max Born foi responsável por essa construção, perceber que isso funcionaria, certo? Pessoal, minha notação vai mudando ao longo do tempo. Nesse momento aqui eu usei uma notação um pouco mais complicada, que seria uma probabilidade desse observável, num certo instante t, realizar esse escalar como medida real, dado por esse número real aqui, é essa probabilidade. É claro que essa soma em n dessas amplitudes em probabilidade dá 1, a normalização dos nossos vetores de estado. Quanticamente, né? E o que é o valor médio de qualquer observável em um dado estado psi? Aqui é o momento que eu começo a omitir a dependência temporal para ser um pouco mais sucinto. Ora, a gente sabe, pela nossa ideia básica de probabilidade, que se nós temos alguma medida de probabilidade, alguma dispersão de possíveis valores realizados por esse objeto, a gente vai dizer que o valor médio do nosso observável no estado psi vai ser uma soma de todas essas possíveis realizações, cada uma delas ponderada pela sua medida probabilística, pela sua massa de probabilidade. Só que nós acabamos de ver que essa probabilidade P de AN, pessoal, é exatamente isso aqui, eu só simplifiquei a minha anotação, tá? Tá aqui, é o módulo ao quadrado do CN, que é um CN de T e eu só omiti a dependência temporal, a média ponderada, tá bom? Ora, só que esse módulo ao quadrado, claro que é produto de cada amplitude de probabilidade pelo seu complexo conjugado. Essas amplitudes são obtidas por projeções do vetor de estado nos autoestados pertinentes, certo? Nós sabemos que em espaços de Hilbert nós podemos realizar projeções, assim como em espaços vetoriais de dimensão finita. Repara, eu posso ter um Hilbert de dimensão finita também, mas normalmente a gente recorre a esse termo quando a gente quer explorar a possibilidade de espaços especiais de dimensão infinita. Mas valem projeções, teríamos ortonormalidade, então vocês podem recuperar isso aqui, imaginando que o Bra AM de Maria, por exemplo, atuaria pela esquerda nos dois lados dessa equação. Ortonormalidade geraria um dos nossos coeficientes, que seria igual, então, a projeção de psi naquele estado. Então, esse CN, ele é obtido assim, por projeção simples. O seu complexo conjugado aqui está,
mas nós estamos falando de um espaço vetorial sesquilinear, né? A gente sabe que esses nossos produtos internos são complexos, e quando a gente conjuga, a gente pode trocar Bras e Cats dessa forma, né? Então, na verdade, aqui, né? Este cara foi quem veio deste complexo conjugado, e esse primeiro fator ele veio para segundo lugar aqui. Por que que estamos dessa forma? Porque o formalismo de Bras e Cats de Dirac é fantástico, porque a gente pode construir operadores, andar com vetores coluna, vetores linha, na verdade, vetores do nosso espaço de Hilbert, vetores do nosso espaço de Hilbert dual, topológico, conjugado, certo? Como se fossem objetos livres. Isso aqui é um produto de escalares, mas coincide com essa expressão aqui, ó. A gente imagina que esse Bra vem aqui para a esquerda, esse Cat fica aqui na direita, e lá no meio estaria todo um operador. Temos aqui todo um operador. Pessoal, aqui a gente vai identificar esse cara como o próprio operador A. Isso vai ficar mais claro mais tarde, talvez eu pudesse já ter dito aqui. Mas essa é a decomposição espectral do próprio operador A, porque vai ser uma soma com os seus autovalores, seu observável A, projeções nos seus autoestados, mas a gente vai ver isso emergir aqui. Então, ó, pela equação de autovalores e autovetores, este escalar com este cat é a ação do operador no mesmo cat, só que o operador não depende de n, por linearidade ele pode sair, ele vem para cá, e este camarada que é a soma de todas as possíveis projeções em todas as possíveis autodireções, em todos os possíveis autoestados, é a projeção identidade, uma relação muito usada em quântica. Então nós percebemos que nós temos aqui, pura e simplesmente, um sanduíche no estado psi, do observável em questão, psi. Então um valor médio de um observável num certo estado, a gente pode calcular desta forma. Tudo bem? Mecânica quântica básica. Tá bom. Agora, fui rápido aqui, vocês não estão perguntando, porque como eu disse, imagino que todos vocês conhecem. Vamos tentar reformular toda essa descrição de estados puros, já motivando, embora ainda não em plena generalidade, a nossa nova ferramenta chamada operador densidade. Qual é a ideia? Ao invés de nós escrevermos o nosso sistema por um vetor de estado, nós vamos tentar mostrar que toda a informação sobre ele está contida num operador. Bom, nós definimos o operador densidade com uma forma que lembra projetores, projeções, que nós já usamos antes. Repito, tem que imaginar que você já tem noção do que é isso, certo? Grosseiramente, é como se você tivesse um vetor coluna multiplicando pela esquerda um vetor linha. N por 1, 1 por N, dá N por M. Então, num caso de dimensão finita, isso aqui estaria definindo uma matriz. Uma matriz seria numa certa base, né, pessoal? Nossa ideia é que, abstratamente, sem compromisso com qualquer base, nós temos aqui um operador. E, para o nosso estado puro, descrito pelo vetor de estado psi, nós vamos introduzir esse operador densidade dessa forma. Ele segue uma dinâmica muito bonita e inspiradora, que a gente pega a equação de Schrödinger, tomamos o adjunto de ambos os lados dessa nossa equação, temos aquelas nossas receitinhas básicas, I troca por menos I, cats viram Bras, certo? Operadores são conjugados, só que o operador hamiltoniano é hermitiano, então o seu adjunto coincide com ele mesmo, então uma relação básica aqui pra gente. Por que que a gente faz isso? Porque a gente vai mostrar aqui que IH cortado, que eu pus com a mão, del T de Rho, que eu pus com a mão também, eu quero calcular isso, quero ver quanto que dá. Eu pus esse IH cortado com a mão, repito ele aqui. Agora eu vou usar del Rho, del T na minha definição, certo? Por uma regra de produto, eu tenho derivada temporal do primeiro vezes o segundo, certo? Pessoal, isso aqui é um produto tensorial escondido aqui, tá? Um produto tensorial aqui pra gente. Mas tudo bem, valem essas regras. Regra do produto, agora mais o primeiro, que é um cat, vezes derivada temporal do segundo, que é um Bra.
continhas tradicionais de quântica. Esse camarada aqui, vezes IH cortado, olha, é exatamente um dos lados dessa minha equação de Schrödinger. Então, isso é H psi, ket psi. Então, é H psi, psi, tá aqui. Mas, agora eu tenho um ket psi, e eu vou ter IH del bra de psi dt. Ora, aqui eu tenho menos IH del t do bra. Então, está faltando só um sinalzinho. Então, esse IH cortado com essa derivada parcial não é isso, é menos isso. Então, vem aqui menos. Já tinha um ket esperando pela esquerda. E o menos IH cortado representa esse cara aqui. Ora, eu poderia colocar chaves aqui, dizendo que eu tenho H vezes o operador ρ, menos ρ vezes o operador H. Essa é a nossa definição de comutador, né, pessoal, em mecânica quântica. Tudo bem? Comutador de operadores é definido dessa forma. Primeiro vezes o segundo, menos o segundo vezes o primeiro. Tá bom? Então, nós chegamos à conclusão que nós temos um análogo da equação de Schrödinger aqui, evolução temporal regida pelo nosso hamiltoniano. Só que não para um vetor de estado, e sim para esse nosso operador densidade. Essa equação é conhecida como equação de von Neumann, ou de Liouville-von Neumann. Tá bom? Von Neumann é um dos grandes gênios da história da humanidade, né? Às vezes eu acho que a gente dá pouco crédito para ele. Grande físico-matemático, né? Matemático acima de tudo. Tá bom? E, pessoal, essa equação guarda um paralelo com a equação de Liouville, da mecânica clássica, certo? Para o fluxo no espaço de fase. Tá? Inclusive aparecem os parênteses de Poisson, e temos procedimentos de quantização, a gente vemos que tem um paralelo claro dessa equação com a equação de Liouville, da mecânica clássica, na formulação hamiltoniana. Então, é intelectualmente Professor, muito... Pois não. Eu tenho uma pergunta, porque essa forma para a evolução temporal desse operador ρ, ele é muito semelhante à descrição de Heisenberg. Sim. É a mesma coisa ou é diferente? Note, eu não vou querer abordar esse assunto aqui agora, Vinícius. Mas sim, existem as diferentes representações, né? Representação de Heisenberg, representação de Schrödinger, representação de interação. Aí é um detalhe um pouco mais de mecânica quântica que... Repara, a gente está... como é que eu posso dizer? Porque assim, você partiu, por exemplo, da descrição de Schrödinger, e isso aqui Sim. é descrição de Schrödinger. Isso aqui é evolução temporal do operador densidade na descrição de Schrödinger. E operadores deveriam ser estáticos, mas ao mesmo tempo eu já parti de um del-t do operador densidade, certo? Uhum. Mas tudo bem, a gente pode discutir isso num outro momento, se for o caso, sem problema nenhum. Eu só quero dizer que isso aqui, a gente não tem dúvida que essa equação é verdadeira, Vinícius, mas está em um momento, digamos assim, a gente está misturando propriedades, né, digamos assim. Porque aqui, por construção, eu quis construir um operador que dependesse do tempo. Enquanto na representação de Schrödinger, em geral, a gente trata os operadores como independentes do tempo, e a gente deixa toda a evolução temporal nos vetores de estado, né? Uhum. Eu diria que essa equação aqui não está comprometida com nenhuma representação. Certo. Seria uma saída pela tangente com que eu te responderia aqui. Entendi. Não, tranquilo. Certo? Certo, obrigado. Talvez para você dizer, se você fosse elaborar toda uma, digamos assim, toda uma família de axiomas e propriedades típico de representação de Schrödinger, talvez você devesse extirpar a dependência temporal desse operador densidade aqui. Mas não é isso que se faz no tratamento usual do operador densidade, certo? Uhum. Tá algo meio misto aqui. Alguém tem algum comentário diferente do meu, que não pareça essa minha... Alguém teria algo a comentar sobre as representações aqui? Eu teria. Realmente isso que eu falei. Né? Tudo bem? Então vamos lá. Pois não, é alguém que quer falar?
Sim, sou eu. Quem fala, Rodrigo? Rodrigo, sim. Eu abri para dizer que eu tinha um comentário, sim. Não, o meu comentário é o seguinte, eu acho que não tem problema no sentido do que você falou, Léo, porque esse Rho, ele não é assim, ele não é construído para ser pensado como um observável, o papel dele é outro, né? Então, o fato de ele depender do tempo, eu acho que não entra em contradição nenhuma. E assim, a gente está seguindo a representação de Schrödinger, no meu entendimento aqui, porque você usou a evolução do psi na representação de Schrödinger. Então, o Rho, tipo, ele é um operador que ele vai ter que depender do tempo, porque ele tem a ver com os estados. Na verdade, é um operador estado, não um observável, assim. Então, tipo, quando se fala que os operadores não dependem do tempo, tem que colocar um asterisco nesses operadores aí. Na minha opinião, é essa a questão só. Tudo bem. É mais uma questão de a quais operadores você reservaria a estaticidade, digamos assim, né, Rodrigo? Sim, e no caso, aos observáveis. E, em particular, os observáveis que são estáticos, né? Porque ainda tem aqueles que não são, tipo hamiltonianos, dependentes explicitamente do tempo. Também Schrödinger dependem do tempo. Então... Claro, mas é exatamente nessas situações, com essas diferentes possibilidades, que você pode querer migrar de uma representação para outra, certo? Alguns problemas podem ser mais facilmente tratáveis em uma dessas representações do que em outra. Agora, só um comentário para fazer mais um gancho com o que você falou. De uma forma incrível, esse Rho, ele foi criado para ser, né, uma descrição, é um operador de estado, usando um termo aí que você usou, mas ele é observável. Existem procedimentos experimentais para você reconstruir ou estimar o seu operador densidade. Então isso é incrível, porque ele tem um aspecto observável. Se você quiser, né, isso aí, experimentos de ressonância magnética, por exemplo, né, podem reconstruir, inclusive, os termos de interferência quântica que a gente vai discutir daqui a pouco. Então, nesse sentido, ele pode ter um caráter, digamos assim, operacional como algo observável, tá? Não que invalide o seu comentário, a gente pode tratar ele, beleza, como um descritor dinâmico mesmo. Mas, fisicamente, há procedimentos de reconstrução dos seus operadores de densidade. Não, legal. Bom? Então, vamos lá. O que eu vou comentar aqui? Ainda estou nesse contexto de estado puro, certo? Né? Não está nem claro que seja estado puro ainda, né? Isso vai ficar mais claro quando eu fizer uma contraposição com os estados mistos daqui a pouco. Mas o que eu quero dizer é que eu ainda estou só reformulando a mecânica quântica de uma partícula isolada com o seu hamiltoniano, certo? E vocês vão ver muitos autores chamando o operador densidade de matriz densidade. Nós sabemos que físicos tipicamente não tomam muito cuidado em você distinguir um operador abstrato. A gente nem sempre distingue esse cara das suas representações em diferentes bases. Então, se brincar, o termo matriz densidade é até mais comum. Embora eu vá reservar o termo matriz densidade só para quando eu escolher construir uma representação do meu operador densidade numa certa base. Então, numa certa base genérica, mas como eu tenho escrito ali que seria uma base de autoestados de algum observável, minha função de onda, lembrem-se que é uma superposição desses autoestados, certo? E aí o que vai acontecer? Um elemento de matriz nessa base do meu operador densidade, ele é constituído desta forma, aí a J. Isso tem uma interpretação muito clara em álgebra linear, certo? A gente faz algo parecido lá, embora a gente não use a notação de Bra e Ket em álgebra linear usualmente, mas tem a mesma ideia de matriz de um operador, certo? Então, por definição, é isso, só que nesse nosso caso particular de sistema ainda equivalente, poderia ser descrito por um único vetor de estado, o nosso Rho tem essa forma e nós geramos aqui o produto de duas amplitudes de probabilidade, no caso CI e CJ complexo conjugado. Tudo bem? Pessoal, permitam-me dar uma rápida oscilada para a nossa página do Meet, porque eu ouvi um som, pode ser que alguma pessoa esteja pedindo para entrar, pode ser que alguma conexão tenha caído. Então, só um segundinho. Isso, ó, tem alguém, um aluno querendo entrar, está autorizado. Voltamos à aula, ok? Então, aqui são os nossos termos. Notem que esses termos aqui são complexos, em geral. Tudo bem? O
que acontece? Mas se o I for igual a J, nós vamos ter um módulo ao quadrado. Então, elementos diagonais são reais. E, além disso, vão ser os módulos ao quadrado das nossas amplitudes de probabilidade. E nós sabemos que nós estamos imaginando que estamos tratando de vetores de estado normalizados. Então, a gente percebe que a gente vai ter elementos não negativos na diagonal principal de qualquer representação do nosso operador de densidade e que o traço vai ser a normalização do estado, vai dar 1. A gente vai ver isso emergir daqui a pouco. Pessoal, vamos ver como que fica a média de um observável no formalismo do operador densidade. Ora, média de um observável, média ponderada das suas possíveis realizações com suas medidas probabilísticas, ponderados pelas suas medidas probabilísticas. Nós vimos que esses caras são dados dessa forma. Ora, mas eu acabei de mencionar que CN complexo conjugado é exatamente um termo diagonal de uma matriz densidade em qualquer representação. Então está aqui, soma em AN, ρ, NN. Ora, mas esse ρ, NN é AN, ρ, AN. Eu estou desfazendo o que eu tinha antes, né, pessoal? Olha só. Mantenho essa soma nos autovalores AN, Bras e Quetes aqui. Abro o meu ρ. Na verdade, o que eu estou fazendo aqui, soma em N. Bra AN. Esse é o meu ρ. Eu posso imaginar que esse escalar, pessoal, veio se juntar a esse ket aqui. E eu isolei esse termo entre colchetes aqui, ó. Escalar anda nesses objetos, né? E esse ket psi bra psi é o meu ρ. Pela equação de autovalores e autoestados do observável A, nós temos essa relação. E olha o que aparece. Então, isso é soma em N de AN, AN, ρA. Pessoal, ρ é um operador, A é um operador, o produto deles é um operador. Nós estamos pegando os elementos diagonais e estamos somando em todos eles. Diagonais desse operador. Essa operação é muito bem conhecida para a gente chama isso de traço. Então, nós estamos vendo que, em geral, o valor médio de um operador, num certo estado, é dado pelo traço do nosso operador densidade vezes o nosso observável. Pessoal, olha como isso tem tudo a ver com a nossa notação para densidades de probabilidade. O valor médio de uma função a gente realizava como uma integral, uma soma, não é isso? Da nossa função, cuja média nós queríamos calcular, ponderada pela densidade de probabilidade da variável aleatória. Eu não estou usando os mesmos termos aqui, um vetor de estado não é exatamente uma variável aleatória, embora haja paralelos, mas notem como a estrutura é a mesma da teoria de probabilidade. Tá bom? Isso aqui é uma integração de uma função ponderada. Foi isso que eu quis dizer aqui com médias por integrações com uma densidade. Então é muito sugestivo ver a média ser construída desta forma aqui, com o operador densidade. Contrastemos isso com... Permitam-me voltar um pouquinho. Depois eu volto ali para a página 6. Mas olha o que era a média, quando a gente só falava em termos de estado. Não tinha traço. Certo? Mas essas coisas são equivalentes. Deixa eu voltar lá para onde eu estava. A normalização é trivial, eu já tinha dito que nós tínhamos traços somando os termos na diagonal, e isso já era pela normalização do nosso autoestado. Agora, olha só o que acontece. Quem é, nesse cenário em que nós ainda estamos, que é um cenário não completamente geral ainda, pelo contrário, é muito específico, que é dizer que o nosso operador densidade é psi, psi, né, com ket com bra. Ρ ao quadrado é dado dessa forma. Combinamos esses dois caras, nossos estados são normalizados, isso aqui dá 1, e é claro que reconstitua o próprio ρ, certo? Então, o nosso operador densidade tem uma propriedade muito especial, que quando ele é o operador densidade correspondente a um único vetor de estado, ele coincide com o seu quadrado. Então, é claro que o traço do quadrado é 1, porque o quadrado é o próprio operador densidade, e eu já sei que isso é 1. Então, isso vale. Pessoal, por que eu estou destacando puro aqui?
porque isso não será válido em geral. Essa não é uma propriedade geral de um operador densidade. Outras propriedades, como esta, para a média de um observável. O que mais que a gente viu até agora? Ó, essa aqui eu deveria ter colocado puro, tá? Isso aqui não será válido em geral. Mas até mesmo a equação de von Neumann é geral. Vários resultados aqui serão mantidos mesmo num cenário mais geral. Esse aqui não. Esse aqui é só porque eu chamo de estado puro. Vamos lá. O que é estado puro, professor? E qual que é o cenário mais geral possível? Certo? O cenário mais geral possível é aquele em que nós temos estados mistos. Teremos as ROs mais gerais possíveis. O que é isso? O que ocorre se o próprio estado quântico do sistema for incerto? Por algum motivo eu não sei qual é o vetor de estado em que eu estou. Vamos dizer que nós possamos ter em mão candidatos, né? Então, cada um dos possíveis vetores de estado, candidatos para descrever o nosso sistema, ou uma partícula emitida pelo nosso sistema, certo? Um forno que gera átomos de prata num experimento de Stern-Gerlach, por exemplo, certo? Cada um desses objetos pode ser descrito por uma função de onda. Eu vou colocar um índice aqui para destacar que eu tenho diferentes possíveis vetores de estado. Vou sempre expandir na mesma e constante estática base de um observável bem definido, só que agora, como depende de qual é o estado, eu tenho amplitudes de probabilidade dependentes daquele estado. Mais uma vez, estou omitindo uma dependência temporal que poderia estar aqui e que estaria nessas amplitudes de probabilidade. Nunca aqui, tá? Esses autoestados aqui são fixos do observável. Tá bom. Então, digamos que cada vetor de estado possível, sei lá quantos são eles, tem a probabilidade P de K de ser o vetor de estado certo, que descreve o sistema que eu estou observando. Eu tenho dúvidas sobre qual é a psi de K. Bom, estamos falando aqui de uma medida probabilística. Vamos usar uma notação como se fosse um caso discreto, mesmo que infinito, né? Mas, sei lá, usa uma notação como se fosse pelo menos enumerável. Soma desses pesos probabilísticos é 1, são pesos probabilísticos. Olha só o que a gente vai fazer. Sempre que você tiver P de K menor do que 1 para todos os Ks, ou seja, eu estou só excluindo o caso trivial em que eu não tenho dúvida, em que eu teria só um vetor de estado, tá, pessoal? Sempre que isso existir, eu vou dizer que eu tenho um estado misto. Eu vou dizer que uma coleção de possíveis vetores de estado com pesos, cada um deles com um peso bem definido, desta forma, constitui um estado misto. Só que isso não é um estado quântico. Não existe um vetor de estado que represente isso. É impossível. E eu vou sugerir aqui porque que isso é impossível. Mas sempre que eu tiver, então, essa situação em que eu tenho pelo menos 2 vetores de estado como candidatos, eu vou dizer que eu tenho um estado misto. E eu terei um estado puro quando eu só tenho um possível vetor de estado. Era o que a gente estava vendo até agora. Tá bom? E só que aí vem essa minha alegação categórica e importante. Se há mais de um estado possível, não existe um vetor de estado sozinho que represente esse ensemble. Pessoal, tem mais de um caso, eu vou falar que eu tenho um ensemble. Então eu vou dizer, né, a gente vai dizer também que a gente tem uma mistura estatística, statistical mixture, certo? E nós adotamos o nome estado misto. Repito, eu pus aqui muito veementemente, mesmo que não exista um vetor de estado que contenha essa informação. Vamos tentar ver por quê. Tá? Nem todos os livros fazem isso explicitamente. Não tem nada de novo aqui, mas eu vou tentar mostrar por que isso é verdade, essa minha afirmação. Olha, pela lei da probabilidade total, a gente se conectando com o começo do nosso curso, né? A probabilidade de nós acharmos a medida AN para o nosso observável A, qualquer que ele seja, agora ele tem que levar em conta os diferentes estados em que o nosso sistema pode estar. Pela lei da probabilidade total, nós temos que ver que a probabilidade de uma certa medida tem que ponderar a probabilidade
daquela medida, dado que eu estou num certo estado de índice K. Ou seja, um certo e específico desses meus vetores de estado. Em cada um desses caras, a probabilidade de dar a n será o módulo ao quadrado desse cara. Só que eu não sei qual é o K. A lei da probabilidade total pondera aqui pra gente dessa forma. Temos essa probabilidade condicional vezes essa marginal. É a soma dessa marginal vezes... Ó, acabei de mostrar lá em cima. Se eu sei que eu estou no estado K, eu tenho que pegar o módulo ao quadrado do coeficiente Cn, correspondente ao meu estado AN, só que em qual expansão? A expansão do vetor de estado K. E ponderar isso. É uma média ponderada de probabilidades. Essas probabilidades aqui são intrinsecamente quânticas, são da natureza, referentes ao processo de medida. Essa outra incerteza é a minha incerteza pela incerteza sobre qual é o vetor de estado do meu problema. Não é quântica essa incerteza, em algum sentido. Mas aqui nós combinamos ambas para gerar a probabilidade de uma observação. Tá bom? Muito bem. Professor, por que você está dizendo que com certeza não existe um vetor de estado para essa situação de estado misto? Né? Vamos imaginar, pessoal. Claro, isso aqui não vai ser a demonstração mais geral possível, vocês vão perceber por quê. Eu vou ter uma hipótese aqui. Mas, mecânica quântica é linear, tá certo? Pelo menos nas formulações tradicionais. Então, caso alguém tentasse definir um vetor de estado equivalente, um único vetor de estado psi equivalente, que pudesse ter as mesmas propriedades da mistura, sei lá, eu acho que a forma mais simples, talvez a única possível que alguém pudesse imaginar, seria inventar algum tipo de superposição das possibilidades para os vetores de estado. Pessoal, isso aqui não é base, tá? Isso aqui não é uma base de autoestados. Eu estou imaginando, eu tenho todas essas possibilidades aqui que eu estou dizendo que constituem a minha mistura, e digamos que eu pudesse combinar esses caras de alguma forma. Eu não preciso nem que isso aqui sejam probabilidades. Imagina que pudesse existir algum conjunto de coeficientes complexos, reais, negativos, sei lá, qualquer coisa, de modo que eu pudesse combinar esses vetores e chegar num vetor de estado equivalente. Vamos ver o que acontece. Isso aqui não será possível, tá? Pelo menos não de uma forma realmente equivalente à minha mistura. Olha só por quê. Essa probabilidade de um resultado a n equivalente, ora, o que eu faço? Eu tenho que projetar o meu hipotético vetor de estado equivalente na autodireção, no autoestado pertinente, e tomar o módulo ao quadrado dessa projeção, dessa amplitude. É assim que eu calculo uma probabilidade em quântica. Ora, a gente abre aqui, ó, o que seria o nosso psi equivalente. O meu AN é um Bra agindo pela esquerda nesse psi equivalente. Então, age pela esquerda o AN, vai dar essa expressão aqui. Tudo bem? Cada um desses caras aqui é um coeficiente complexo CNK. Os hipotéticos coeficientes lambda-k estão aqui esperando essa briga. Agora, o detalhe é que a gente ainda tem que considerar o módulo ao quadrado dessa expressão. Tudo bem? Desse somatório. Só para a gente deixar a comparação mais clara, a gente pode separar aqui os termos diagonais. Por quê? Pessoal, se isso aqui é módulo ao quadrado, para a gente calcular isso aqui, a gente tem que fazer esse somatório vezes o complexo conjugado desse mesmo somatório. Tá? E a gente sabe que quando a gente faz produto de somatórios, a gente tem que mudar o índice. Então, em geral, a gente teria uma soma num K' e num K duas linhas, seriam dois índices. Em um dos termos, você vai ter lambda K', CN K'. No outro somatório, você tem um índice K duas linhas, onde você tomou complexos conjugados. E aqui eu separei por cuidado, só para contrastar com o resultado anterior, o caso em que os índices são diferentes e os termos diagonais, digamos assim, né? Em que vão aparecer módulos ao quadrados aqui.
Então, ó, esse é o nosso termo geral, caso nós buscássemos um vetor de onda, um vetor de estado, perdão, equivalente dessa forma, que parece ser a única forma razoável, certo? Notem que a gente tem um termo reminiscente do que nós queremos obter. Percebam, a gente não tem muita escolha. Não há termos de interferência aqui. Só aparecem termos reais. Só aparecem módulos ao quadrado dessas nossas amplitudes. E a gente nunca combina diferentes autoestados. É só o CNK com o CNK complexo conjugado. Então, parece que para a gente, em geral, para qualquer conjunto de CNs tentar obter a mesma coisa, nós deveríamos escolher os nossos lambda Ks aqui, tais que seus módulos ao quadrado fossem esses PKs. Só que se a gente fizer essa identificação, a gente não vai anular, em geral, esse termo. Esses aqui são termos de interferência, que tem fases resultantes aqui, esses números têm fases. E a gente não consegue fazer essas duas coisas ficarem iguais. Então, isso aqui é tudo o que a lei da probabilidade total sugere para a gente, médias ponderadas de resultados, e a gente percebe que é impossível, em geral, obter o mesmo resultado. Nenhum matemático chamaria o que eu fiz aqui de prova, nem de longe, tá? Mas é impossível fazer essa identificação, mesmo que você tenha liberdade para escolher os lambda Ks, tá, pessoal? Você nunca vai chegar só nisso aqui. Porque se você identificar aqui, você faz isso aqui ser não nulo. Pronto, ficou diferente. Tá? Então, termos de interferência, de superposição de estados, realmente é o que a gente imagina que possa permanecer se você tivesse um único vetor de estado. É isso que caracteriza a mecânica quântica. Mas a gente está vendo que esses termos de interferência não devem aparecer na construção que a gente quer fazer. Eu vou tomar isso como um argumento satisfatório para dizer que não existe um vetor de estado equivalente. Tá bom? Então, agora o que a gente faz? Eu afirmo aqui, em geral, essas duas expressões são irreconciliáveis, e a que nós queremos é essa. Tá? Mas, embora não exista, então, um vetor de estado médio ou efetivo, existe um operador densidade generalizado para essa situação que tem ótimas propriedades. É simplesmente a média ponderada dos operadores densidade de cada caso. Isso, pessoal, é uma combinação convexa, né? Tem um caráter linear, mas lembre-se que esses coeficientes aqui são positivos, né? E, em geral, e normalizados, são pesos probabilísticos. A gente sempre chama isso de combinação convexa. Então, é uma combinação convexa dos operadores densidade de cada um dos estados puros que constituiriam a mistura. Tá bom? A gente escreve isso dessa forma. Vejamos, por exemplo, quem é o traço desse operador vezes operadores. É um tipo de valor médio, né? Mas de que operador? Eu estou inventando aqui um operador de projeção em cada autoestado do nosso observável em questão. Que é genérico, então isso é qualquer autoestado de qualquer observável, certo? Ó, eu defino isso aqui e quero ver quanto que vale isso. Por que isso, professor? Vocês vão ver. A gente vai ver que as médias vão sair aqui, nesse caso geral agora, como saíam antes, quando a gente só tinha um ROK com probabilidade não nula, que era o nosso estado puro. Nós veremos daqui a pouco que o valor médio de um operador A vai ser traço de ρA. Só estou fazendo como um passo preliminar quem é o traço de ρ vezes um projetor num autoestado qualquer. Bom, vejamos. Traço de ρ vezes esse projetor, por definição, traço é somar os elementos da diagonal principal do operador em questão. Definição de traço. Certo? Tá aqui, soma. Os elementos do traço estão aqui. E entram aqui duas expressões. Uma expressão para esse projetor. É esse segundo termo entre chaves. E entra aqui esse termo aqui, que é a definição
do meu operador densidade geral. Uma combinação convexa dos operadores densidade elementares. Temos aqui um monte de coisa. Pessoal, todos esses somatórios comutam, os bras e os quets viajam a nosso bel prazer, como a gente se acostumou a fazer na notação de Dirac. Não, eu tenho que presumir que vocês já sabem isso. Então, vamos colocar aqui somatório em K, PK aqui fora, tá bom? E o que a gente vai fazer aqui? Eu perdi um somatório aqui, hein? Eu perdi um somatório nessa expressão. Meu segundo erro aqui nessas notas de aula. Eu perdi esse cara. Mas não vai ter problema, não. A gente explica aí. Então, vamos lá. Somatório em K, PK, o que vai aparecer? Esse Bra vem, se combina com esse ket para dar um escalar. Esse Bra combina com esse ket. Maravilhas da notação de Dirac, certo? E este Bra combina com este ket. Tá bom? Pessoal, o nosso somatório em L estaria aqui, ó. Eu esqueci ele aqui. Porque tudo que está aqui, bom, não, eu preciso ser mais cuidadoso, calma. Tem um termo em L aqui também. Então, perdoem-me aqui o erro, mas vai dar para entender. Imagina que esse termo vem o mais para a direita possível. E eu teria um somatório em L antes dele e dele, que seriam dois termos que envolvem L. Tá? Eu errei aqui. Eu perdi esse somatório em L e me induzi a um erro. Mas dá certo, tá? Não se preocupem, não. Essa soma em L's, pessoal, essa soma em L's aqui, deixa eu ver. Eu vou ter uma identidade aparecendo e vai aparecer esse AN pegando esse psiK. Então tá errado essa minha delta de Kronecker, porque, como eu disse, eu esqueci a soma em L, mas a soma em L deste termo com este termo, certo? Vai se comportar bem, porque eu vou ter esse Bra vindo para a direita deste ket, a soma em L deles vai dar uma identidade, projeção, e o que vai sobrar vai ser AN Bra pegando o ket psiK. Então, o que está escrito aqui está errado, mas o resultado aqui está correto. É exatamente esse último termo que eu mencionei, é esse AN psiK. Esse outro termo estava só esperando a gente, assim como o somatório em K, PK. Tá? Vou corrigir isso nas notas de aula posteriormente, pessoal. Mas aqui está correto. O que acontece aqui? Esses termos são projeções do késimo vetor de estado na direção do alto estado AN, projeções. Isso aqui nos dá a amplitude de probabilidade CNK. Esse aqui está na ordem oposta, então ele é um complexo conjugado. Ora, isso é o módulo ao quadrado da amplitude CNK. Mas isso é exatamente o que eu tinha definido como probabilidade de AN. Porque isso aqui era a probabilidade de AN no alto estado K. E eu pondero para todos os possíveis Ks. Nós já tínhamos visto essa expressão aqui. Tá bom? Então, o que eu estou querendo dizer, coloquei aqui como uma conclusão, conectando esse lado direito com o lado esquerdo dessa sequência de igualdades, o traço de ρ vezes o projetor no alto estado N é a probabilidade do observável AN. Isso aqui já incorporou todos os possíveis autoestados naquele índice K dentro do meu ρ. Aí, ótimo, isso aqui é muito importante. Por quê? Nós conhecemos da quântica e da álgebra linear em geral a decomposição espectral de um observável A. Qualquer operador A com uma base completa, ele é a soma dos seus projetores em autoestados, ponderados pelos seus autovalores. Pessoal, eu usei isso aqui antes numa conta anterior, certo? Certo? Foi aquela hora em que eu estava na revisão da mecânica quântica e disse que a média de um operador era o sanduíche do operador A por psi. Eu tinha dito lá que eu tinha algo lá no meio que era o próprio A. Essa é a nossa decomposição espectral, vem da completeza da base de autoestados de A.
Então, a gente pode usar isso para a gente ter uma expressão muito simples. Nosso operador traço é linear, pessoal. Nós temos, né, qualquer traço, como esse ponto de partida aqui, ó, ele é linear nesse objeto. Nós podemos ter combinações lineares aqui, tudo vai funcionar bem para fora da integral. Porque então o nosso traço de ρA, um certo observável, é traço desse somatório. Traço desse somatório é somatório do traço. De ρ, atuando aqui, vai ser ρ com os PNs. Acabamos de calcular quanto vale isso. Isso é soma de AN, traço de ρ projetor no autoestado N, probabilidade dos ANs. Somei as possíveis realizações do observável A vezes as suas probabilidades. Isso é a média. É a média do observável A, só que não em um estado psi, e sim em um operador densidade que considera diversos psis ao mesmo tempo. Pessoal, toda a informação sobre o sistema não cabe em um vetor de estado único equivalente, mas cabe em um único operador densidade, que está se comportando muito bem, da forma como eu já se comportava para um estado puro. Fantástico. Tá? Fantástico. Tá? Pelo caráter linear da combinação convexa, que define ρ, né? A gente disse que o nosso operador de densidade é uma combinação convexa de ρs elementares. É fácil vocês verificarem, a gente já passou por isso ali antes, certo? Que vai valer a conservação de probabilidade, o traço de qualquer ρ é 1, e vai valer a equação de Liouville, von Neumann. A equação de von Neumann, principalmente, é o principal nome, certo? Isso não muda. Eu não vou fazer essas contas aqui, porque elas são bem mais simples do que todas as que eu já fiz, tá? Mas é fantástico. Agora a gente está com um operador de densidade completamente geral e essas propriedades se mantêm e o cálculo de médias ainda é feito da mesma forma. Tá? Tá bom. Então, quando que é diferente? Quando que são diferentes as propriedades do seu operador de densidade? Quando você está falando de um estado puro e de um estado misto. Pessoal, se fosse para ficar em estado puro, a gente nem estava falando no operador de densidade. Por mais que haja uma elegância, por exemplo, nessa equação de von Neumann, não justificaria. O operador de densidade entra em questão quando a gente está falando de estados mistos, tá bom? Então vamos lá. Primeiro vamos ver o que acontece com o que a gente chama de coerências, que são os termos fora da diagonal do operador de densidade, qualquer que seja a base. Vamos lá. Num estado puro, a gente viu que ρ e J é esse número complexo aqui numa dada base. Pessoal, esses Cs dependem de uma base do observável A, certo? São amplitudes de probabilidade versus os certos autoestados. Embora genéricos, depende do observável que você escolheu e da sua base de autoestados. Agora, em geral, quem é ρ e J pra gente? Ó, matriz de um operador, em geral, a gente pega a nossa matriz, multiplica a esquerda por um vetor linha, a direita por um vetor coluna, se fosse caso de dimensão finita, né? Lá dentro está o nosso ρ. E o nosso ρ é uma combinação convexa de ρs elementares. Ótimo. As ações desses camaradas aqui vão agir só aqui. Teremos soma em K, PK. Esse AI agindo no psiK cat do começo desse cara me dá C e K. Esse AJ agindo pela direita no BRA-psiK que vem desse meu ROK me dá esse cara. Aqui eu fui um pouquinho rápido para dar essas amplitudes, mas eu já fiz essa conta várias vezes com vocês, tá, pessoal? Na aula de hoje. Então, olha só. Agora, como eu disse, a gente chama de coerência. Cada um desses termos fora da diagonal da nossa matriz de densidade, ela é a média ponderada das coerências, ó, em cada um dos meus estados possíveis do meu sistema. Eu faço uma média ponderada deles. O detalhe é que esse número é um número complexo, certo? Vai ter uma fase, alguma coisa estranha. Então, apesar desses números aqui serem não negativos, pode ser que eu some tudo e dê zero. Porque agora são números complexos.
É bem diferente de quando a gente estava achando as probabilidades, que a gente tinha pesos para módulos quadrados. Então, eram coeficientes positivos de grandezas positivas, reais, certo? Para dar um valor médio. Aqui é diferente, que são números complexos. Então, a gente pode ter números complexos vistos como vetorzinhos no plano complexo. Esses vetorzinhos podem apontar em direções opostas e nós podemos ter um cancelamento vetorial, né? Números complexos são vetores no plano complexo. Tá? As fases estão envolvidas aí. Então, em um estado misto, esse resultado que vale, e podemos ter uma interferência entre autoestados distintos, certo? E essa interferência pode fazer desaparecer as coerências dependendo da média que a gente realiza no nosso ensemble. Pessoal, a gente não falou nada sobre a natureza desses PKs. Vamos adiantar aqui algo da próxima aula. Esses PKs podem ser os pesos de Boltzmann numa distribuição canônica. Podem ser os pesos de Boltzmann generalizados para um ensemble grão canônico. Podem ser termos do tipo 1 sobre número de microestados acessíveis num ensemble microcanônico, mesmo que quântico. Então é a natureza da interação do seu sistema de interesse com algum banho que vai dizer qual é o tipo de mistura que vai emergir. Tá bom? Então, sei lá, dependendo dessa natureza, dessa interação, que nós não descrevemos ainda, mas podemos, em geral, ter desaparecimento dessas coerências. Não estamos mostrando como isso acontece em nenhum sistema físico bem definido, mas, por princípio, é exatamente esse desaparecimento, esse anulamento das coerências que ocorre quando o nosso sistema de interesse pequeno, mesmo que no início de uma interação com o seu ambiente ele tivesse um estado quântico puro, mas em geral, como agora ele não é mais isolado, ele vai evoluir para um estado misto, por exemplo, térmico, num processo de termalização. Vai aparecer um estado térmico de equilíbrio que vai ser uma mistura estatística, por exemplo, com pesos de Boltzmann térmicos do tipo exponencial de menos beta energia, certo? E olha só o que acontece. Como eu disse, esse é o nosso estado de equilíbrio. Podia ser que no início da interação, o nosso sisteminha pequeno de interesse estivesse num estado puro, que a gente chama de superposição. Pessoal, nunca use o termo superposição quando você quer falar mistura estatística do jeito que a gente está falando agora. Superposição, a gente fala quando você tem um vetor de estado aberto numa certa base e tem possibilidade de interferência quântica, certo? E a gente usa o termo mistura quando entra essa média em ensemble dos PKs e você não tem um único vetor de estado. Então, ó, isso tem a ver com toda a ideia do paradoxo do gato de Schrödinger, certo? Irving Schrödinger introduziu a noção do gato de Schrödinger para dizer que quanticamente você tem estados puros e quando você interage com sistemas macroscópicos, essas interferências se perdem, certo? Sendo bem impreciso, imaginando que vocês sabem do que eu estou falando. Mas é o processo de descoerência. Realmente, tipicamente, a gente não observa interferência em estados macroscópicos de equilíbrio, certo? Muito bem. Então, essa é uma possibilidade real que aparece aqui de desaparecimento das coerências nos estados mistos. Depende dos pesos, PKs, certo? Agora, em geral, a gente pode afirmar que o traço de ρ ao quadrado é estritamente menor do que 1 para estados mistos. Lembrem-se que isso não acontecia para estados puros, porque o ρ quadrado era igual ao próprio ρ. Mas agora não é. Vou mostrar para vocês por que não. Nós vamos usar a desigualdade de Cauchy-Schwarz, que vale para qualquer espaço vetorial de Hilbert, certo? Ou seja, pode ter dimensão infinita, não tem problema, no mínimo para Hilbert. Será que isso aqui vale para espaços vetoriais não Hilbert? Vale para pré-Hilbert? Agora eu não lembro. Mas, no mínimo, para espaços de dimensão infinita, mas que sejam espaços de Hilbert, não tem dúvida que vale a desigualdade de Cauchy-Schwarz, certo? Numa notação reminiscente da álgebra linear em dimensão finita, ela diz que o módulo ao quadrado do produto interno de dois vetores, mesmo que seja no corpo dos complexos, né, a gente vai ter um módulo ao quadrado, mas em geral isso é menor ou igual a esses produtos,
Estou falando aqui num sentido que não tem nada a ver com física, mas a gente vai usar isso no contexto em que os nossos vetores são os nossos psicás. Então, ó, a gente vai afirmar aqui que o módulo ao quadrado dessa projeção de um estado no outro para diferentes índices, K, K', faz o papel desse lado esquerdo, vai ser menor ou igual a 1. Porque cada um desses estados aqui, por exemplo, o psiK que faz o papel do U, ele vai estar normalizado. E o mesmo para o psiK'. E além disso, a desigualdade de Cauchy-Schwarz só é saturada, só atinge a igualdade, quando os dois vetores em questão são proporcionais. Pessoal, eu nunca vou fazer dois vetores de estado na minha mistura serem exatamente proporcionais, porque estados proporcionais são o mesmo estado quântico. Porque via normalização, essa constante de proporcionalidade de diferença seria só uma fase, certo? Agora, quando eu faço o cat, bra, que define, as fases se matam. Então, vetores de estado proporcionais aqui para a gente são o mesmo estado. Então, por distinção, por construção, eu não vou ter essa proporcionalidade, então eu vou ter a desigualdade estrita no que eu vou aplicar daqui a pouco. Notem, então, a gente usa a normalização, isso a gente sempre estava pressupondo, mas, ó, pessoal, a gente não pode falar nada além da desigualdade de Cauchy-Schwarz para isso aqui, tá? Muita gente confunde esses diferentes autoestados achando que é uma base. Isso não é base, tá, pessoal? Base são aqueles ANs, para mim, que são um conjunto de autoestados de um certo observável. Esses diferentes vetores de estado não precisam ter nenhuma relação geométrica particular entre si. Não confundam isso, tá? Sei lá quanto dá. O que eu vou saber dizer é isso. Então, vejamos aqui em geral quem é o traço de um ρ quadrado de um ρ qualquer. Se é traço, soma nos elementos da diagonal principal. Ρ ao quadrado, eu escrevo aqui ρ duas vezes, mas como é produto de somatórios, tenho que usar índices distintos, senão dá errado. Certo? Então aqui, combinações convexas dos ρs elementares, joga essas duas somas em K e os coeficientes PK e PK', tudo para a esquerda. Traz esse termo aqui, ó, esse bra psiK, pegando esse cat psiK', põe ele aqui. Deixa esse psiK' aqui. E põe esse cat psiK lá na direita. E dentro deles a gente coloca tudo que tem L. Vai ser uma soma em L. Como é que eu posso... Será que eu fiz algo errado aqui? Creio que não. Na verdade é um pouco mais preciso do que isso, né? Você poderia pensar nesse escalar aqui, ó. É por isso que esse cat, ele vem parar aqui. Não é que eu troquei. Ó, em nenhum momento eu estaria fazendo... Em nenhum momento esse cara estaria operando direto nesse. A gente media essas coisas, né? Nessa nossa álgebra da notação de Dirac, carregando esses escalares. Então a gente vê que esse escalar poderia trocar de lugar com esse, e a gente vai ter isso aqui. Se alguém precisar de explicações, eu explico isso aqui depois. Eu estou imaginando que a gente sabe trabalhar bem com Dirac. Isso aqui é a identidade, é a soma das projeções em todas as possíveis direções, em todos os possíveis autoestados. Então, nos sobra aqui psiK', psiK, que é o complexo conjugado desse cara aqui. Então, nós temos aqui soma em K e K', diferentes pesos desse módulo ao quadrado. É nesse momento que eu invoco o Cauchy-Schwarz para esses meus vetores de estado normalizados. Positivo, positivo. Temos um monte de coisas positivas. Vou imaginar que todos esses fatores estariam saturados no seu máximo. Então, eu tenho certeza que essa grandeza é menor ou igual do que a grandeza que eu obteria se todos esses fatores variáveis estivessem saturados na constante 1, que seria o seu valor máximo. Então, uma desigualdade aqui, não uma igualdade. Ora, esses somatórios são independentes um do outro, são duas normalizações de 1. Então, o nosso traço de ρ ao quadrado é menor ou igual a 1, mas como eu tinha dito antes, eu só obtenho a igualdade
quando os dois vetores em questão são proporcionais. Eu não faço isso em quântica, porque dois vetores normalizados proporcionais diferem apenas por uma fase, e quando eu monto o meu operador densidade, mesmo que seja de cada estado, como eu tenho um ket bra, bra envolve conjugação. Qualquer fase que eu tivesse é multiplicada pelo seu complexo conjugado, isso dá 1. Ok? Então eu nunca vou fazer dois vetores de estado serem proporcionais. Então eu não vou usar o igual. Então, a gente tem uma condição aqui muito legal, que é estado puro, se e somente se o traço de ρ ao quadrado for exatamente igual a 1. Se o traço de ρ ao quadrado for estritamente menor do que 1, eu sei que eu tenho um estado misto. Uau! O que mais que a gente pode falar? Aqui eu vou falar mais rapidamente, porque já passou muito tempo, a gente precisa encerrar essa aula. A evolução temporal de estados puros, isso aqui vale só para estados puros, porque é evolução unitária. Eu devia ter falado isso antes, mas eu complemento aqui. Ela também pode ser dada dessa forma, como um tipo de transformação de similaridade do nosso operador densidade de um instante inicial para um instante evoluído, onde esses aqui são os operadores de evolução unitária que a gente tinha antes. Tá certo? Mas, como eu disse, puro é o que menos nos interessa quando a gente fala de operadores de densidade. Mas vocês vão saber que, em geral, isso não vai funcionar, né, nos casos típicos. Mas desvios da pureza também podem ser medidos com a entropia de von Neumann. Como é definida a entropia de von Neumann, que interagia com Claude Shannon para recomendá-lo, né, a sua entropia? Eu não sei se ele chegou nessa expressão antes ou depois de conversar com Shannon, tá? Vou até investigar isso historicamente depois. Mas von Neumann, para estados quânticos, ele propôs uma entropia claramente reminiscente, ou que lembra a entropia de Shannon, que seria menos uma constante, que a gente escolhe para ser de Boltzmann, traço de um operador, que é operador densidade, log do operador densidade, que é um novo operador. Em termos de somatórios no seu traço, isso aqui é muito, realmente, análogo ao somatório de PI, log de PI de Shannon. Certo? E a gente pode maximizar essa entropia sujeita a vínculos. Além do vínculo que o traço de ρ é 1, que é uma normalização básica, nós podemos impor valores médios de observáveis, por exemplo, energia. Traço de ρ vezes a energia do seu sistema pode dar uma certa energia média, como nós fizemos com a entropia de Shannon completamente clássica. E aí a gente pode, via maximização dessa entropia de von Neumann, constituir diversos ensembles quânticos de equilíbrio. Tá? Nós vamos apresentar esses resultados na próxima aula, embora muito provavelmente eu não vá fazer o problema de maximização, porque é completamente análogo ao que a gente fez. Envolve os traços dos operadores, mas a ideia é a mesma, multiplicadores de Lagrange e assim por diante. Mas há uma analogia direta aqui com o que a gente fez, tá bom? A entropia de von Neumann também pode medir para a gente. Vocês vão ver que num estado puro a entropia é nula, certo? E sob certos vínculos ela é máxima nos nossos estados que vão corresponder aos ensembles quânticos. Por fim, vamos finalizar aqui na nossa última página. É possível mostrar, pessoal, que qualquer operador no espaço de Hilbert que satisfaça duas condiçõezinhas vai ser o operador densidade de algum ensemble. Isso é muito poderoso. Basta que você tenha algum operador cujo traço seja 1 e esse operador seja positivo definido. Ou seja, qualquer que seja o vetor que você pegue no seu espaço de Hilbert, e você vai fazer essa construção aqui, esse sanduíche, se isso aqui for maior ou igual a 0 para qualquer operador, isso aqui, pessoal, quer dizer que os seus autovalores vão ser sempre não negativos, tá? Numa matriz, é assim que a gente define uma matriz positiva definida. Então, aqui nessa linguagem é a mesma coisa, certo? É bem análogo ao caso de dimensão finita, é a mesma definição de uma matriz positiva definida. Então, qualquer operador que satisfaça essas duas condições, normalização e ser positivo definido, para que você tenha números positivos nas probabilidades de realização de qualquer observável, probabilidades positivas, certo? Ele vai ser o operador densidade de algum ensemble.
Pessoal, notem então que algum ensemble é definido por um conjunto de possíveis vetores de estado com os seus respectivos pesos. A gente pode representar genericamente um ensemble assim. Então, por fim mesmo, falando dessa possibilidade de diversos ensembles, notem que é preciso cuidado com possíveis más interpretações, né? Tem gente que acha que os psis seriam ortonormais uns aos outros. Não, eles não são bases, eles não são base de um estado, certo? E aí a gente pode se confundir. Notem que, por exemplo, a mesma matriz densidade pode surgir de ensembles distintos. Tá? Então, cuidado com as interpretações. Digamos que nós tenhamos apenas dois autoestados que nós vamos representar como 0 e 1. Tudo bem? 0 e 1. Psi1 e Psi2. São aqueles meus psiks, com dois caras. Digamos que eu tenha um Rho que acabe sendo expresso efetivamente para descrever um ensemble dessa forma. 3/4, 0, 0, mais 1/4, 1, 1. Você vai dizer, com certeza, com probabilidade 3/4, eu estou no estado 0. E aí eu construo esse operador densidade correspondente a esse estado, está aqui a chance dele acontecer. E com chance 1/4, números que somam 1, são números positivos, beleza. Com chance 1/4, eu estou no vetor de estado 1. Tá bom, tá vendo? Não é puro. São dois possíveis vetores de estado, cada um com pesos, né, de ensemble. Só que olha só. Esse ensemble que vocês estariam imaginando aqui, induzidos falsamente por mim, eu descreveria assim, esse peso, esse estado, esse peso, esse estado. Só que olhem esse outro ensemble. Pesos iguais para os estados que eu chamei de φA e φB. E φA e φB seriam dados assim, raiz de 3/4, 0, mais raiz de 1/4, 1. E o φB tem a mesma coisa, mas com essa diferença de fase aqui nessa minha superposição. Vocês podem verificar que se vocês fizerem ket φA vezes bra φA, com peso meio, ket φB, bra φB, com peso meio, e o superpuserem, vocês chegam no mesmo operador densidade. Ou vamos chamar de matriz densidade, porque aqui está uma escolha específica. Bom, não está, né? Como eu disse, 0 e 1, não precisa ser uma base. Isso aqui eu não falei de base de observável nenhum. Esqueçam. Então, dá o mesmo operador densidade, diferentes ensembles. Então, olha só, as propriedades aqui individuais em cada medida podem ser diferentes. Você estar ou nesse estado é diferente de você estar ou no estado 0 ou no estado 1. Só que o seu experimento não discrimina isso. Você estaria fazendo medidas, certo? Não importa para você se 3/4 das vezes você receberia o estado 0 e 1/4 das vezes você receberia o estado 1, ou se metade das vezes você receberia o estado φA e metade das vezes o estado φB. O seu experimento, na média, você não consegue distinguir. Você poderia ter dois ensembles diferentes dando o mesmo operador densidade. Então, atenção aqui, tá bom? Era isso que eu tinha para falar hoje. Na próxima aula, nós vamos ver como surgem os diferentes pesos PKs nas diferentes situações da mecânica estatística quântica. Não usaremos isso diretamente, embora todo esse formalismo seja muito importante, muito geral. A gente vai começar a estudar na próxima aula gases quânticos, de bósons, principalmente. Férmions, quase nada, tá? É isso que eu tinha para dizer para vocês hoje. Peço apenas que vocês aguardem o fim da gravação.